A paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Amados irmãos, mais uma vez aqui, em nome do Senhor Jesus, para ministrarmos uma palavra gloriosa. Amém? Quero ler aqui com meus irmãos, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 9. Vamos ler a palavra do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, majestade e poder. Vamos ler a partir do versículo de número 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegou-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos nada, senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse-lhe então aos seus discípulos: fazei-o assentar em ranchos de 50 e 50. E ali o fizeram, fazendo assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou-os e partiu e deu aos seus discípulos para que os colocasse diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se. E sobejou 12 cestos cheios de pedaços de pão. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem dizem a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros dos antigos profetas ressuscitou. Amém? Amados, queridos irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, nós temos uma palavra aqui abençoada por Deus, uma palavra de multiplicação, uma palavra de prosperidade. Mesmo que esteja assim no deserto, o Senhor há de operar um milagre em nossas vidas. Nós lemos aqui a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, Ele dá poder para os discípulos. Ele diz: eis que vos dou poder. E os discípulos seguem pregando a palavra do Senhor, curando os enfermos, expulsando os demônios, e fazem a obra. E a Bíblia nos relata que eles voltam ali para o Senhor Jesus, todos alegres, felizes, não é? Dizendo: Senhor, até os demônios nós expulsamos em teu nome. O Senhor Jesus viu que eles estavam alegres. Então ele disse para eles: alegrai antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É isso que vocês têm que se alegrar, porque não basta somente praticar, não basta somente ouvir, é preciso entender, obedecer a palavra do Senhor, é preciso se alegrar com o nome escrito no livro da vida. Não basta a pessoa dizer que conhece o Senhor Jesus, não basta, temos que aceitá-lo como o único, suficiente Salvador da nossa alma. Para o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso que é a maravilha que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Então, meus irmãos, os apóstolos estavam felizes com isto. E o Senhor Jesus, olha, chama eles em particular. Sabe por quê, irmão? Porque quem é servo de Deus tem um segredo com Deus, tem um particular. E Jesus viu ali, irmãos, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele viu que os seus discípulos estavam afoitos. Então o Senhor Jesus retira, chama eles e vai para um lugar à parte, separado. Sabe o que é isso, crente?
quando você serve o Senhor, quando você se entrega para Deus, Ele tem um particular contigo, Ele tem um lugar secreto, aonde Ele vai falar contigo, aonde Ele vai operar sinais, prodígios e maravilhas. Então ali, olha, começou a declinar o dia, e o Senhor Jesus Cristo olha para aqueles discípulos e diz assim: olha, vocês vão pregar o reino de Deus, vocês vão falar do amor de Cristo e expulsar os demônios. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chama aquele povo ali para uma cidade chamada Betsaida, ali ele chama os seus servos e ali ele começa a instruir na direção do Senhor o que devem fazer. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos instrui naquilo que nós devemos fazer. Mas só que a multidão sabia que aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, o milagre acontece. E o Senhor ali chama eles. Quando a multidão acompanha, a multidão segue o Senhor. Seguiram o Senhor, aquela multidão. Por quê? Porque sabe que Jesus opera milagre. Ele faz maravilhas acontecer. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ser curado? Quem não quer ser liberto pelo Senhor? É se aproximando deste Jesus maravilhoso. É isso que temos que fazer. Então Jesus não despede ninguém de mãos vazias. E a multidão, ela se aproxima do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, olha, recebe aquele povo maravilhosamente. Como ele diz: bem-vindos, benditos do meu Pai. Aquele povo chega. Só que era um lugar deserto, irmãos. Eram muitas pessoas. Era muita gente. Jesus ali, ele se compadece que aquele povo estava ali já sem comer. Aquele povo estava ali, seguindo, alimentando a sua alma, sabendo que o Senhor Jesus, ele cura, ele sara, ele liberta, perdoa os pecados. O importante para o povo era estar perto do Senhor. O importante para nós, hoje em dia, e sempre tem que ser, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas não serão acrescentadas. Mas o Senhor Jesus, olha, disse: olha, a multidão está com fome, dá algo para comer, dá algo para eles comerem. E ali os discípulos falaram: olha, Senhor, aqui nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. O que é isso? Mas sabe o que o Senhor faz? Despede esse povo, Senhor, manda esse povo embora. Aí esse povo vão pelas aldeias, eles vão se agasalhar porque estava frio naquele lugar que era deserto, e eles vão ter comida. Mas o Senhor Jesus não faz desta maneira, irmãos. Jamais o Senhor Jesus vai te deixar você com fome. Jamais o Senhor Jesus vai deixar você desamparado. O teu próprio irmão pode te desamparar, mas o Senhor Jesus não. Então nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vai operar sempre na nossa vida. Aí o Senhor Jesus diz: mas não tem nada aí para dar para esse povo? Os discípulos falaram: Senhor, temos 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para a multidão? Aí é que está a glória de Deus. Aí é que está a maravilha deste Deus, irmãos. É onde o Senhor opera com sinais, com prodígios e maravilhas. O Senhor Jesus disse: olha, 5 pães e 2 peixes, traze-mo aqui. Trouxeram, eles não entenderam nada. Está aqui, Senhor. O Senhor olha para o céu. Oh, glória! Quem está lá, irmão? O nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor olha para o céu, olha ali e abençoa os pães e entrega para os discípulos e diz: olha, entrega para a multidão. Ali a multidão comeu, irmãos. A Bíblia diz que saciaram. Sabe quantas pessoas tinha ali? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Todos ali se saciaram, que sobrou ali daqueles pedaços, irmãos, 12 cestos cheios de pedaços de pão, porque o Senhor fez a multiplicação. Mas antes disso, o que é que o Senhor Jesus fez? Olha, façam assentar em ranchos de 50. Sabe o que é isso? Antes do Senhor te abençoar, primeiro Ele vai te preparar. Primeiro Ele vai, olha, preparar o lugar para você ser abençoado. É isso que o Senhor faz. Ele abençoa em nome do Senhor Jesus. E hoje você vai ser abençoado, porque a palavra do Senhor é poderosa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se inscreva no canal Mensagem Viva de Salvação, compartilhe com alguém, em nome do Senhor Jesus, deixe o seu like, amém, irmão, comenta, isso vai nos ajudar aí a cada dia mais buscar a palavra do Senhor, amém? O que eu não pude dizer, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração,
Deus abençoe a tua vida.